Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai ver aí função indireto, formatação condicional, lista, validação de dados e muitos outros. A gente vai construir juntos uma tabela de supermercado onde vai ter a seção e de acordo com a seção que você selecionar, ele vai disponibilizar os produtos daquela seção, beleza? Também, o que ele vai fazer dentro da planilha? Ele vai pintar a linha inteira de uma cor. Quando você seleciona uma seção, ele vai pintar uma linha inteirinha de uma determinada cor que você definir, de forma que você tenha uma identidade visual dentro da planilha, que fique separado as informações de acordo com a cor. Isso é muito legal. Então, fica aí até o final do vídeo para você ver todos esses detalhes. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, dá aquele like se gostar do vídeo, compartilha para que chegue mais pessoas e dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu estou deixando de presente para vocês 10 planilhas Excel e mais 3 dashboards totalmente de graça. São planilhas editáveis que você pode fazer o uso que você desejar, ok? E também gostaria que você deixasse um comentário nesse vídeo, o que você achou dessas funcionalidades, se você já conhecia ou não. Isso é muito importante, o comentário, porque ajuda a dar relevância no vídeo, ok? Então, vamos lá para a minha máquina para eu ensinar você como você vai fazer isso. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar essa lista aqui. Aqui eu quero só mostrar uma coisa para vocês, né? Que é o seguinte. Aqui eu tenho a minha listinha formatada em tabela. Então, quando está formatada em tabela, ela fica com esse design ligado aqui. E qual que é a vantagem de quando eu formato em tabela? Porque eu coloco uma linha na sequência aqui, ó, e ele já replica tudo o que tem na parte de cima, as fórmulas, as listas e etc. já vem tudo para baixo, tá vendo? Então você não precisa se preocupar em estar refazendo o serviço. Então essa é a vantagem de formatar em tabela, beleza? Mas nós vamos fazer do zero. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lista aqui, que são as seções, deixa eu tirar essa daqui, que são as seções, né? A gente vai criar essas listas e de acordo com a seção que você selecionar, o Excel vai te disponibilizar uma das listas. Por exemplo, se você selecionar açougue, ele vai te disponibilizar esses itens. Selecionar frios e laticínios, vai te disponibilizar esses itens e assim sucessivamente. E por fim, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir, quando eu selecionar açougue, ele vai me marcar a linha inteira da cor que eu quiser. Eu coloquei algumas cores sugestivas aqui, mas a gente pode estar colocando a cor que a gente quiser. Ok? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer nessa aula, onde a gente vai aprender indireto, vamos aprender formatação condicional, vamos aprender formatar com tabela, vamos criar funções indiretas e muito mais. Então, fica aí até o final para você aprender tudo isso, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma tabelinha aqui, eu só vou copiar os dados de cabeçalho para que a gente não perca muito tempo. Vou clicar aqui, a gente vai fazer tudo do zero, tá? Então, vou colocar aqui, vou até colar como especial para que venha tudo certinho para cá, ok? Então, beleza. Clicamos aqui e tal, ainda a gente não tem nada, isso aqui não é uma tabela, isso aqui é uma informação, tanto que eu vou colocar aqui uma data, por exemplo, e se eu colocar uma data, aí vamos fazer só uma funçãozinha aqui para a gente ver, né? É igual esse vezes esse, e aqui, se eu colocar alguma coisa, a gente vê que a função ela não veio para baixo. Tá? Então, isso é importante de se entender antes de começar a aula, para você entender a diferença de você ter um formatado como tabela, ou você ter alguma coisa que no visual é uma tabela, porém para o Excel não é uma tabela. Ok? Então, vamos tirar aqui. E aqui, vamos tirar essa função, essa fórmula, e vamos lá e vamos formatar esse item como tabela. Então, o que a gente vai precisar aqui é uma data, uma seção, um produto, uma quantidade, um valor e o total. Então, essa é a nossa listinha que a gente vai estar criando. Então, a gente vai vir aqui
Agora que a gente selecionou, a gente sempre vai precisar ter uma linha já com mero preenchimento para que o Excel entenda que aquilo trata-se de uma tabela. Selecionei o intervalo, vou vir aqui na página inicial, formatar como tabela. Aí eu posso selecionar aqui melhor corresponder à minha vontade. Então, vou pegar essa aqui simplesinha, ok? Minha tabela tem cabeçalho? Tem. A primeira linha já corresponde ao cabeçalho. Então, eu vou clicar aqui e eu vou ter a função. E aí entra uma dica. Por exemplo, se eu tenho essa tabela muito comprida, geralmente o que o pessoal faz, vem aqui e congela o painel. Porém, quando você formata como tabela, existe uma novidade no Excel, que é o seguinte, prestem atenção, você tem que estar dentro dela. Quando eu descer para baixo, olha o que vai acontecer. Nada. Porque ainda ele não tem uma informação aqui. Então, vou colocar mais uma aqui. E agora, ainda não, ainda ele não conseguiu pegar. Mas daqui a pouco ele vai entender a tabela direitinho e ele vai fazer o quê? Ele vai jogar aqui o cabeçalho. Quer ver? Vamos ver essa aqui se já está. Essa já está. Então, ó, tá assim, não tem nada. Então, quando eu desço, ele já entendeu que o cabeçalho da minha tabela passa a ser o cabeçalho da minha planilha. Isso é muito legal, tá? Então ele demora um pouquinho para pegar essa formatação aqui, daqui a pouco ele vai pegar, ele vai entender e aí ele joga para cima, mas é daqui a pouquinho. Então ele demora um pouquinho para assimilar isso aí, tá? Então vamos lá, vamos colocar um nomezinho aqui, ó. Você vem aqui, tá em tabela, design de tabela, vem aqui, ó, você tem um nome para ela, você pode dar um nome. Então a gente vai dar um nome para ela como mercado. Ok, dei um nome de mercado. Aqui eu vou tirar a data. Primeira coisa que eu vou fazer vamos colocar mais uma linha aqui só para vocês verem uma coisa. Então, ó, aqui eu vou colocar uma função que vai ser igual quantidade vezes o valor, para mim ter um valor total. Então veja aqui uma já diferença. Quando eu faço uma função dentro de uma tabela, ele não vai pegar a célula, e sim o nome do cabeçalho. Tá vendo? Então é quantidade, que é o nome da minha coluna, vezes valor, que também é o nome da minha coluna. E veja que na hora que eu der Enter, ele vai despejar para a próxima célula sozinho. Olha lá, ele já replicou automaticamente. Ou seja, eu não preciso ficar replicando. Se eu tiver 1 milhão de linhas e está formatado como tabela, ele vai replicar todas as fórmulas, funções, tudo para as colunas, sozinho. Tá? Coluna não, linha, né? Então, beleza, fizemos isso. Agora, aqui na seção, a gente vai criar uma lista. Tá? Então, a gente já tem a lista aqui, a gente não vai desenhar a lista, a gente já tem uma listinha aqui. A gente vai colocar esta lista aqui dentro desta coluna aqui. Então, a gente vai, para fazer isso, a gente vai vir em dados, validação de valores, e aqui a gente vai falar que eu quero uma lista. Então, se eu quero uma lista, eu vou vir aqui novamente, vou lá na planilha 1 e eu vou selecionar o período de intervalo que eu quero. Então, está aqui meu período de intervalo, ok? E agora eu tenho uma lista. Se eu colocar uma linha nova, preste atenção, a lista desce para essa linha nova sem eu precisar ficar replicando, tá? Então, a gente vai fazendo no passo a passo para entender. Agora, o que eu quero? Quando eu clicar em açougue, eu quero que essa coluna de produto ele disponibilize apenas carne, salsicha e panceta. Ok? Então, a gente vai fazer um indireto. Mas, primeiramente, a gente precisa criar as nossas listas, que são fórmulas. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar aqui, ó, açougue, seleciono inteiro, venho em fórmulas, e eu venho aqui, ó, gerenciador de nome, e eu clico em gerenciador de nome. O açougue já está aqui, então eu não preciso. Vamos para frios e laticínios. Então,
Notem que o nome aqui, isso também é uma coisa interessante quando você está criando uma lista de nomes. Veja que o nome tem que estar igual ao que você tem. Só que quando você tem separado o nome, o que, que acontece? O Excel ele vai juntar, porque esse nome para uma lista ele precisa ser um nome único. Então ele vai colocar o underline. Então veja aqui, ó, não tem underline, tá? Então vou selecionar aqui e vou falar, ó, criar, vem aqui na lista, novo, né? Ele já selecionou, eu só vou tirar que eu não quero a primeira linha, eu quero a partir da linha 2, então eu venho aqui, ó, onde está o 1 aqui, e eu coloco 2. E notem que aqui ele já alterou o nome para frios, underline e underline laticínios, tá? Agora, o nome da sua lista aqui tem que estar igualzinho àquele nome que está lá dentro e não o nome do cabeçalho. Então, você precisa ter o nome exatamente igual que está interno na sua lista, tá? Então, a gente fez essas duas listinhas aqui só para a gente entender. E agora a gente vai vir aqui. E para que ele apareça aqui, a gente vai novamente em dados, a gente vai em validação de valores, lista, e agora a gente não vai selecionar uma lista. O que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma função dentro da lista, uma função que chama função indireta. Tá? Então a gente vai colocar o igual, indireto, e o indireto de onde que eu vou buscar? Vou abrir um parênteses e eu falo para ele que eu quero o indireto daqui, ó, da célula C2. Tá? Então, o que significa isso para o Excel? E eu vou tirar essa fixação que ele tem aqui, porque senão na hora que ele for para a segunda linha, ele vai ficar olhando sempre aqui no C2. Então, você não pode esquecer de tirar a fixação. Tá? O que significa isso para o Excel? Ele está olhando aqui indireto de acordo com o nome que aparece aqui. Ele vai lá naquela lista de funções que você deu nomes e vai buscar o que está correspondente aos nomes que estão abaixo. Tá? Então, vou dar um OK, ele vai dar um erro, ele vai falar a fonte atual resulta em erro. Deseja continuar? Sim. Ela está em erro, por quê? Porque aqui não tem nada. Agora, eu vou selecionar aqui açougue. Quando eu clicar aqui, o que, que vai aparecer? Carne, salsicha, o que tem lá naquela lista minha, que está aqui nessa funções aqui, ó. Ele vem aqui dentro, então o que, que ele faz aqui a função indireta? A função indireta, ele vem aqui e olha, esse é o nome açougue. Ele vem aqui dentro desse gerenciador de nomes e procura pelo nome açougue. E aí ele disponibiliza o quê? Os valores que estão para açougue. É assim que funciona o Excel com a função indireta. Ok? Então, ele trouxe aqui. Se eu mudar aqui e falar assim, eu quero frios e laticínios, aqui vai mudar também presunto, queijo e assim sucessivamente. Então, é assim que o Excel funciona, que ele trabalha. Ok? Vamos lá. Beleza. Coloquei uma linha nova aqui. Então, toda vez que você for digitar uma linha nova, você vai digitar na primeira linha que acaba a sua lista, que inicia a sua lista. Então, vem aqui, eu vou colocar qualquer coisa aqui e ele já me replicou. Ele trouxe aqui, ó, açougue. Ele já trouxe aqui, ó. Tá? Então, por quê? Porque é uma tabela. Então, tudo quando você digita na primeira linha que acaba a sua tabela, o que, que ele faz? Ele engloba aquela informação na tabela. Então, toda vez que você digitar aqui na lateral da tabela, tanto para a direita como para baixo, ele vai entender que você quer englobar a informação dentro da sua tabela. É assim que o Excel enxerga uma formatação de tabela. Ok? Então, vamos remover isso aqui. E agora que a gente já tem a nossa lista, tudo bonitinho, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, bebidas, ok? O que, que eu quero que o Excel faça? Quando eu selecionar uma seção, eu vou dar uma identidade visual para o Excel, tá? Então,
que eu vou querer? Eu vou querer destacar. Então, quando eu bater o olho assim na minha lista, eu vou saber assim, tudo aquilo que está de verde é bebida, tudo aquilo que está em azul é laticínio, e excessivamente. Então, eu consigo visualizar, ok? Então, o que eu vou fazer? Para mim, para que eu possa fazer isso, o Excel possa entender essa situação, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a linha inteira. Eu vou vir aqui em página inicial, formatação condicional, e eu vou dar uma nova regra, ok? Quando eu der uma nova regra, ele vai me abrir essa caixinha onde eu tenho diversas informações. E eu vou clicar aqui em usar uma fórmula para determinar células que devem ser formatadas. E aqui eu vou dar um igual. E aí, o que eu vou falar? Eu vou falar para o Excel o seguinte: eu quero o que aconteça aqui, o que tem aqui na C2, ele é igual a bebida que está lá. Então, eu quero igual a bebida. Então, eu vou pôr aqui, abrir aspas, bebidas, fecho aspas, e eu vou dar a condição para ele. Eu vou falar assim, eu quero que você me formate da seguinte forma. Então, eu vou vir aqui em formatar e eu vou dar uma informação para ele. Eu quero que ele me formate de verde escuro. Quero que ele preencha toda a linha com o verde escuro. Então, eu fiz isso, dou um OK aqui. Só que eu não posso esquecer do seguinte: ele está fixa na C2. E o que acontece se ele está na C2? Quando eu colocar uma outra linha aqui, ele vai formatar a linha de baixo porque ele está fixa na C2. Então, eu tenho que vir aqui e tirar a fixação desses valores daqui. Então, eu clico aqui, apago o cifrão e dou um OK. E agora ele não formatou. Agora há pouco ele fez e agora ele não formatou. Na hora que você está gravando a aula, ele faz dessa com você. É uma beleza. Então, vamos limpar a formatação condicional. Como que eu limpo toda a formatação condicional? Eu venho aqui em gerenciar regras. Aqui, ó, limpar, eu vou mandar limpar da planilha toda. Então, ele me apagou todas as informações. Vou tirar e vou novamente buscar as informações aqui. Então, marquei toda a célula, tá? Vou vir novamente em formatação condicional, nova regra. Vou vir aqui usar fórmula e vou falar para ele, ó, igual essa célula aqui, que vai ser bebidas. Vamos pôr sem nada. Bebidas. Ok, vou fazer a formatação. Verde. Ok, ok. Não formatou nada. Vou selecionar bebidas. Não fez nada. Vamos lá na gerenciamento de regras. Então, eu volto aqui, venho em gerenciar regras e eu tenho aqui bebidas, mas bebidas está sem aspas. Então, eu vou editar regra e venho aqui e coloco a aspas sim. Então, aspa simples não, aspa dupla. Vou dar um OK e OK. E agora ele fez a formatação total. Quando ele fez a formatação total, agora eu vou vir de novo no gerenciar regra. Então, eu venho aqui, gerenciar regra e eu vou, primeiro, eu vou apagar aqui, ó, porque ele também está fixando a célula de cima e aí ela não vai copiar para baixo. Então, eu venho aqui e apago aqui, ó, os cifrões. Beleza. Agora eu vou vir aqui em editar regra e também vou apagar o cifrão que está aqui. Aqui e aqui. E agora eu dou um OK. Ele voltou aqui. Apaga de novo aqui, tá? Porque ele voltou. Então, tiro aqui. Opa. G2. G2. OK. Apaga aqui. E apaga aqui. E dá um OK. E agora ele apagou de novo.
Volta. Então, a gente só fazer isso aqui, voltar. Deixa fixo aquele canto lá e vamos ver se ele vai replicar corretamente para baixo, então. Então, vou colocar uma nova linha. Olha o que está acontecendo. Ele está trazendo tudo. Por que ele está trazendo tudo? Porque eu estou com a regra aqui em cima. Então, volta aqui no gerenciamento, gerenciar. Ficou fixo de novo. Você mexe aqui, ele mexe para cá, tá? Então, tem que vir aqui, ó, e tirar essa fixação aqui, ó. Agora ele apagou de novo do lado. Vamos lá. Volta. Ai, ai. Ai, eu já sei o que é. Editar. Eu só tenho que tirar a fixação daqui, ó. Do 2. Pronto. Por quê? Porque se eu tiro a fixação do 2, ele funciona. Se eu não tirar, ele não funciona. Agora, vou matar essa linha aqui e vou fazer uma réplica. Se eu colocar aqui laticínios, opa, coloquei bebida, ele já trouxe. Se eu colocar hortifruti, ele não traz nada, entendeu? Então, o que ele faz? Agora, se eu vir aqui e criar uma nova regra, né? Então, eu já tenho uma regra. Agora eu vou criar uma nova regra, tá? Então, de novo, vou repetir o processo igual esse cara aqui, igual a hortifruti. Quero que ele formate em amarelo, ok? Só vou tirar a formatação do número, tá? Do número, ok? Se eu alterar aqui para hortifruti, ele ficou amarelo aqui. Por que ele... Ah, ele não eu esqueci de selecionar, galera. Calma aí. Deixa eu voltar. Eu esqueci de selecionar. Tá. Vamos lá. Eu esqueci de fazer isso aqui, ó, para fazer a segunda. Então, não pode esquecer. Seleciona o intervalo primeiramente, depois você clica na formatação de função condicional e dá nova regra. E aí você cria a nova regra. Então, igual esse cara aqui, igual hortifruti. Hortifruti. Formatação, quero amarelo. E agora tira o 2 aqui, a fixação do 2. Dá ok, maravilha. Se eu vier aqui, hortifruti, ficou tudo amarelinho, bonitinho, ok? Se eu colocar bebidas, tá em verde. Se eu chamar mercearia, tá normal, sem formatação. E agora, se eu criar uma nova linha, então vamos colocar aqui, ele criou uma nova linha. Se eu vier aqui e falar assim, eu quero hortifruti, veio amarelinho. Então, o que ele faz? Ele já replica tudo o que você fez para as demais linhas. Então, é importante, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, fazer todas as formatações condicional na primeira linha que você está fazendo e depois você não precisa fazer mais nada, porque uma vez que você fez, ela será replicada para todos. Então, eu não vou fazer todas, eu vou ensinar mais uma, porque senão o vídeo vai ficar muito prolongado. Então, eu vou ensinar mais uma para a gente ver a diferença e depois vocês fazem aí, cada um faz na sua aí, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar agora, vamos jogar aqui, ó, mercearia. Então, vamos lá. Mercearia, eu vou apagar. Primeira coisa, seleciona o intervalo. Opa, tem que ser só o intervalo que você vai fazer a formatação. Vai vir formatação condicional, nova regra. Ok. Usar uma fórmula. Ok. Igual. C2. Igual. O que é que a gente vai formatar? Mercearia. Beleza? Vamos fazer a formatação dela de azul agora. Ok. E tira a fixação do 2 aqui. Ok. Feito. Vamos chamar a mercearia? Amarelou. Vamos chamar a bebida? Verdeou. Vamos chamar o hortifruti? Amarelou. Vamos chamar a padaria? Não tem nada.
Entendeu? E agora vamos colocar uma nova linha e vamos chamar aqui quem que a gente acabou de fazer? A mercearia. E vou lá. Vamos chamar bebida? Vou lá. Vamos chamar hortifruti? Tá lá. Beleza, pessoal? Então é isso. Você consegue dar uma identidade visual muito legal. Uma última coisinha aqui para ficar bem legal no vídeo, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se você está trabalhando com tabela, o que você faz? Vem aqui exibir e manda tirar a linha de grade, porque a tua tabela fica mais visível. Você vai saber aonde você tem que colocar uma nova linha aqui, e aí ele vai trazer a informação para você. E aí você vai trabalhar com uma identidade visual bem legal das suas informações. E veja que ele traz aqui, o hortifruti a gente não tem nada, mas bebida... a gente não fez o... Acho que a gente esqueceu de fazer ali a regra do... Ou eu apaguei. Vamos lá. Então, vou apagar essas duas linhas aqui, que eu acho que eu esqueci de fazer a regrinha do indireto. Tá, vamos ver. Então, se a gente não sabe, não tem certeza que tá, volta para cá, vem dados e volta aqui, ó. Ele tá. Por que que ele não está buscando? Então, vamos apagar. Vamos de novo, indireto igual esse cara aqui, fecho, não esquece de tirar a fixação aqui do 2, tá? E sempre que você vier fazer uma edição, que você vai ter mais de uma linha, não esqueça de aplicar alterações para todas as células com as mesmas configurações, isso é muito importante. Ok, vai dar essa mensagem que está errado. Vamos chamar bebidas. Vamos ver se bebida a gente tem. A gente não fez bebidas? Ah, bebida a gente não tinha, por isso a gente está com a formatação, a gente só tem açougue. Então o que, que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Eu não tenho bebida, eu tenho açougue, laticínio e frios, por isso que não está. Então estava certo, né? Então vamos pegar aqui laticínios. Tá lá. Vamos pegar aqui açougue. Tá lá. Vamos colocar uma linha nova. Então, vamos pôr aqui laticínio. E tá lá. Entendeu? Então, ele traz a informação de forma correta aqui para vocês, tá? Vamos só fazer mais uma formataçãozinha condicional aqui, porque tem o açougue e a gente não viu, né? Que a gente acabou fazendo em bebida, tudo. Então, vamos lá. Vamos fazer a formatação condicional do açougue. Então, eu vou selecionar aqui. Página inicial, formatação condicional, nova regra, usar fórmula igual C2 igual a açougue. Formatar, quero esse vermelhinho aqui, ok. Tiro a fixação do 2, que é o número, e não da célula, dou um ok, pronto. Se eu colocar aqui agora alguma coisa, vamos chamar bebida, frios. Frios eu não tenho formatação de linha. Vamos chamar aqui, vamos dizer que é açougue de novo. Está aqui a formatação, está aqui as informações. Então, ele replica tudo na célula. Beleza, pessoal? Então é isso aí e eu vejo vocês numa próxima aula.